Olá, queridos! Estamos aqui na parte 4 do nosso tema Mentoria Ministerial. Já vimos sobre o nosso potencial, a cruz. Anteriormente, em terceiro lugar, vimos a unção e hoje vamos chamar sobre o chamado. Chamado, a nossa vocação, o chamado da igreja, nossa vocação pessoal e também o chamado da igreja para com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele orou, está escrito em Efésios capítulo 1, verso 18. Eu queria falar em primeiro lugar assim um chamado geral, depois vamos falar também os chamados específicos, né, resumidamente. E Paulo orou assim: eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Eu oro para que vocês saibam qual é a esperança da vocação, ou qual é o chamado, o chamamento, a vocação, a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A herança, conhecer a herança. Nós temos uma herança, um galardão, uma recompensa para aqueles que são fiéis dentro do seu chamado. Então é importante nós conhecermos a esperança do chamamento, essa vocação diante do Senhor, esse trabalho, essa vocação para com Deus, né? Nisso aqui, amados, a gente logo vai lembrar também, nesse chamado geral para com os discípulos, a grande comissão, o grande chamamento, o grande comissionamento do Senhor Jesus para com os discípulos. Antes de subir ao céu, após a ressurreição, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está lá em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Vão e façam discípulos. Então está dentro desse comissionamento, esse chamamento para todos devemos estar incluídos nessa obra, fazer discípulos, ou auxiliar nesse fazer discípulos, levar pessoas a Cristo e cuidar bem delas, instruí-las, batizá-las, instruí-las e integrá-las na vida da igreja, né? Que também se tornem discípulos e também possam reproduzir, se tornarem discipuladores e levar pessoas a Cristo, seus amigos ou evangelistas, né? E assim vai, amados, estamos todos envolvidos nessa obra que é de todas as nações, essa visão missionária para a obra de Deus, né? Em todas as nações, é algo realmente constante no chamamento, comissionamento de Cristo, como nós vemos também em Marcos capítulo 16, quando Jesus diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós devemos pregar então a toda criatura ao redor do mundo todo, onde estivermos ou para onde formos. É semelhante o texto, né? A Mateus, só que Marcos dá essa ênfase de pregar o evangelho, Mateus a ênfase de fazer discípulos, né? E Marcos também diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, como é que tu estás? Como é que eu estou? Como é que nós estamos dentro desse comissionamento? Todos envolvidos aí, todos os renascidos, todos os membros do corpo de Cristo envolvidos nesse chamamento, nessa obra. Lucas também escreve, né, de uma maneira, essa ocasião semelhante assim, Jesus, após a ressurreição, dizendo as últimas coisas para os discípulos antes de subir ao céu. Ele diz também em Atos capítulo 1, verso 8, Lucas que escreve, né, o evangelista, Lucas escreve em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus falando: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Novamente essa ênfase para toda a terra, na tua cidade, no teu bairro, na tua cidade, na tua região, teu estado, teu país, no mundo todo, vocês vão ser minhas testemunhas. Vão ter o poder do Espírito Santo para serem testemunhas poderosas, cheias do poder de Deus para executar essa obra. Ser testemunha, eles precisavam ser testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, né? Ali os apóstolos, e hoje nós precisamos também ser testemunhas do que Deus tem feito na nossa vida, de como encontramos o Senhor, testemunhas da palavra de Deus, falar de Jesus adiante e levar o evangelho, né? E ser testemunha, contar para os outros o que Deus tem feito. Coisa maravilhosa, né?
Testemunha no grego é martíria, vem da palavra, ali vem também a palavra mártir, até ao martírio, se necessário, falar de Cristo, ser fiel, uma testemunha então fiel, né? Fiel testemunha. O apóstolo Pedro, né, tão próximo de Jesus na sua primeira carta, ele também nos fala sobre esse chamamento da igreja, o chamamento de cada um de nós. Pedro capítulo 2, verso 9, ele escreve assim: vocês, porém, são geração eleita, não só chamada, mas uma geração eleita, né? Sacerdócio real, um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes, reinar com Cristo e interceder, um povo sacerdotal. Cada membro do corpo de Cristo faz parte desse sacerdócio real, nação santa, um chamamento para um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, agora vem a finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, as virtudes de Deus, o caráter de Deus, a palavra de Deus. Então, o ministério de proclamação, como temos visto. Amém? E o ministério de uma vida santificada também, de termos uma vida consagrada, sermos propriedade de Deus. Nós vemos isso também em Tito, capítulo 2, verso 14, que eu quero ler. Diz assim: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui, complementando, né, a outra ênfase mais de proclamação, de testemunho, e aqui também fala um testemunho com boas obras. A prática de boas obras é o nosso chamamento, praticar o bem, praticar as boas obras e ser um povo redimido, um povo santificado, um povo de Deus. Aleluia! Sobre o chamado específico, nós podemos, assim, há muitos ministérios, né? Especificando um pouco a questão de dons e ministérios, funções diferentes no corpo de Cristo. Nós podemos ver, por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Ele mesmo concedeu o Senhor mesmo concedeu uns para apóstolos, enviados, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a capacitação, o treinamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, e assim o corpo de Cristo seja edificado. Então são líderes do povo de Deus. Aqui temos ministérios de fecundação no corpo de Cristo, ministérios de reprodução, ministérios de liderança, ministérios de ensino, de paternidade espiritual, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, certo? Nós poderíamos pormenorizar cada um deles, mas aqui não é o caso agora, mas são os 5 ministérios fundamentais, né, do corpo de Cristo, de liderança, de ensino, de treinamento, catartismos, palavra grega, o treinamento dos santos. É tão importante, a capacitação dos santos, para que os próprios santos, para que todo o povo desempenhe o serviço, toda a igreja desempenhe o serviço, e assim haja a edificação do corpo de Cristo. Quem faz o serviço não são só os 5 ministérios, mas quem faz o serviço é toda a igreja, todos os santos, cada membro, né? Como a parábola dos talentos, a um foi dado 5 talentos, quem sabe esses líderes podem ter recebido 5 talentos, outros 2 talentos, mas muitos receberam 1 talento e também precisam reproduzir, todos trabalharem. Ok? Também fala semelhantemente, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, Paulo também coloca esses ministérios, um Deus estabeleceu na igreja, principalmente, veja só, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, socorrer, ou de administrar governos, ou de falar em variedades de línguas, né? Vários dons aqui, começando a lista, principalmente apóstolos, depois profetas, evangelistas, ou profetas e mestres. Não cita aqui os evangelistas citados anteriormente em Efésios capítulo 4, verso 11, como nós lemos. Então, maravilha, amados. Poderíamos pegar outras listas aqui no Antigo Testamento, esses ministérios específicos diferenciados, né? Às vezes um apóstolo, ele pode não ser evangelista, ele vai conter dentro do seu ministério também um encargo evangelístico, porque é
um ministério muito abrangente, né? Mas às vezes alguém é mais dotado nos milagres, sinais, pode ser um evangelista, e outro mais no ensino, e ainda que todos podem manifestar as manifestações do Espírito Santo na sua vida. E nós poderíamos ver isso mais pormenorizadamente numa outra ocasião, até posterior, mas hoje deixamos isso aí, o chamado geral e o chamado específico. E, amados, na minha vida, assim, eu queria compartilhar, também tem aquelas pessoas que um dia vão deixar o seu trabalho, vão deixar a sua carreira e vão seguir completamente, integralmente na obra de Deus para liderar, para ministrar, para reproduzir a obra de Cristo, para discipular, para cuidar de líderes, para pregar o evangelho, um evangelista, um pastor, né? E outros vão ser chamados também para ir para outras nações, um chamado missionário, largar tudo, como nós vemos na Bíblia, que Eliseu largou tudo para seguir o Elias, né? Para ser discípulo de Elias, como nós vemos os apóstolos também, os 12 que foram chamados, imediatamente largaram tudo para seguir Jesus. E na minha vida, um dia, lá com os meus 19 para 20 anos, eu estava lendo, eu pedi um texto para Deus, até estava orando lá na casa dos meus pais, tinha um terraço lá, e tinha um banheiro lá, até eu fui buscar o Senhor, e abri a palavra, assim, pedi um texto para Deus, e abri em Mateus 4, 18 a 20, onde Jesus chamou os discípulos, a chamada dos primeiros discípulos, que eles seriam pescadores de homens, e aquilo tocou meu coração, e eu já estava orando a Deus sobre essa questão, desejando, né, de servi-lo integralmente, e aí diz assim, eles imediatamente deixaram tudo e o seguiram, deixaram as redes e o seguiram, né, sua atividade ali, seguiram a Cristo. E eu chorei muito diante do Senhor, eu percebi, o Senhor está me chamando, o Senhor me chamou, depois fui compartilhar isso com os meus amigos, o pastor que também era pastor da igreja onde eu estava na época ali, e também esse chamado, e fui então me preparar e fui ver como exercer o chamado, mas o importante aqui que depois de 10 anos ainda trabalhar no Banco Brasil, já ali concursado, né, na época, depois de 10 anos esse chamado se concretizou mesmo, esperei em Deus, fui fazer faculdade na cidade de economia aqui, e esperei em Deus até que já tinha igreja formada, dezenas de irmãos ali, 50, 60 pessoas, e esse chamado se concretizou de largar o meu emprego, largar onde eu estava trabalhando e viver pela fé, viver conforme a vontade do Senhor, pregando o evangelho, cuidando dos irmãos, expandindo o reino, e isso aí, maravilhoso. Depois também a confirmação da ordenação ministerial. Que bênção, amados. Sirva isso de exemplo aí para os jovens, não um exemplo da nossa vida aí para as pessoas. Você pode servir a Deus dentro da sua profissão também. Se um dia Deus te chamar de alguma maneira, obedeça ao chamado do Senhor com a sua profissão, com seus talentos, ou indo para uma outra nação, ou ficando onde tu estás. Discirna e ouça. Senhor, qual é a tua vontade? Ou se você já se aposentou no seu trabalho, pode servir, tem bastante tempo também para servir a Deus, e todos são úteis, as crianças, adultos, jovens, anciãos são úteis maravilhosamente, devem ser usados por Deus, para a glória de Deus, animadamente para fazermos a sua vontade. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar, amados. Senhor Jesus, muito obrigado por esse chamado, que possa ser inspirativo para a vida de cada um, observar que o grande obreiro foi o Senhor Jesus, servo, sofredor, um servo que deu a sua vida por nós, morreu na cruz por nós e ressuscitou, e nos dá o Espírito Santo para a gente exercer o chamado, que seja uma vocação eterna, com fruto eterno para a tua glória, cuidar de vidas, ganhar vidas, discipular vidas, ou a especificação de cada um que tu tens para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Abração.